estamos com o painel político com o deputado federal João Campos. João, a gente falou no primeiro bloco sobre a sua atuação em Brasília, a votação que você teve como deputado federal. E, continuando nessa linha, eu queria te perguntar sobre uma coisa que está acontecendo, que está preocupando a população, que é esse vazamento de óleo, né? Eu acho que é óleo, que está no litoral nordestino. Você já sabe o que é? Já tem alguma ideia? Como é que você vai atuar para contribuir para evitar que isso continue? Isso é um motivo de grande preocupação nossa. É o maior acidente ou crime ambiental que o Nordeste brasileiro viu nesses tempos recentes. E tem algumas informações partidas. Quais são elas? As características vistas nesse óleo cru, que é petróleo, indicam que ele não foi vazado em profundidade, foi algum vazamento em superfície. Tudo leva a crer que foi algum navio que ou vazou por acidente e cometeu crime a não noticiar as autoridades, ou de maneira criminosa despejou aquele óleo nos oceanos. O que a gente estava cobrando é a participação da esfera federal, porque é um crime ambiental e quando envolve tantos estados como envolve todos os estados do Nordeste, tem que ter a participação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do IBAMA, dos órgãos federais que acompanham esse tipo de crime. Então, nós fizemos um ofício ao Ministro do Meio Ambiente pedindo as informações, um requerimento de audiência pública e devemos, essa semana, protocolar uma solicitação de abertura de um inquérito no Ministério Público Federal, lá em Brasília, entendendo que o patrimônio, a praia, além de ser um ambiente mais democrático de lazer que existe, é um patrimônio imenso ambiental e que o Nordeste brasileiro tem por responsabilidade preservar esse ambiente, seja para o turismo, para a própria preservação do meio ambiente, do ecossistema e também para garantir um ambiente de lazer democrático para a nossa população. Então, nós estamos atuando e vamos continuar atuando neste caso. Agora vamos falar de política, né? Você teve uma votação expressiva, como a gente frisou, e vez por outra tem seu nome lembrado para a Prefeitura do Recife, pela votação também no Recife. Para quem não sabe, João foi o deputado federal mais votado do Recife também em 2018. Você tem hoje 25 anos, né, para 25, 26 anos, e está aí nessa possibilidade, tendo seu nome lembrado. Como é isso, João? Tão jovem, já com a responsabilidade como deputado federal, e aí também ser lembrado, não pela política somente, mas também pela própria população que confiou o voto em você nas eleições de 2018. Como é isso, você chegar como possível candidato a prefeito do Recife? Veja, eu acho natural essa lembrança, até porque na eleição passada eu fui o mais votado aqui na cidade e no estado. A única coisa que acontece é que muitas vezes o tempo da política e da imprensa é diferente do tempo do povo. A gente tem ansiedade de discutir, de debater, de falar de eleição. No Brasil, ou a gente está em ano de eleição ou está em véspera de eleição, né? O sistema, eu particularmente acho que não deveria ser assim. A gente não devia ter eleição de 2 em 2 anos, deveria ter um espaço maior aí, unificar as eleições de 5 em 5. Mas a gente está em véspera de eleição e é natural que se discuta no meio político e no meio da imprensa. O que cabe a mim hoje é dar conta do mandato. Poder fazer o que quem está nos assistindo, quem deu um voto de confiança em mim, poder fazer um mandato que atenda à expectativa e consiga honrar Pernambuco. E ano que vem, no tempo certo, fazer a discussão dentro do nosso partido, do PSB, dentro da Frente Popular, e jamais pensando qual é o melhor projeto pessoal para alguém. A gente tem que pensar primeiro no povo, o que é melhor para o povo, e depois o que é melhor para um conjunto de forças, que nem eu sou único, nem meu partido é único. A gente tem que fazer isso com um grupo, que é a Frente Popular de Pernambuco, que vem entregando muito no nosso estado. Falando ainda sobre a Frente Popular, o prefeito Geraldo Júlio, que foi eleito em 2012, naquele momento colocado pelo seu pai como candidato a prefeito e acabou vencendo ainda no primeiro turno, foi para a reeleição, venceu novamente, teve que ir ao segundo turno, mas acabou vitorioso. E é um prefeito que, diante do cenário que a gente tem hoje, que vários prefeitos têm dificuldade, o prefeito é bem avaliado. Aqui você atribui essa boa avaliação do prefeito Geraldo Júlio?
Geraldo, ele é um político sério, é um gestor competente e tem conseguido, no tempo de crise, deixar a gestão organizada e priorizando o que é fundamental. Porque tudo na vida é saber priorizar. E na crise mais ainda. Porque se você está no tempo de bonança, você consegue atender mais pedidos, consegue atender um maior desejo de entrega. Na crise você tem que escolher muito bem. Então, Geraldo está escolhendo certo. Ele está priorizando, por exemplo, lançou o programa Chegando Junto. Então, ele está lançando frente de trabalho para pegar as pessoas, os moradores de uma comunidade e empregá-los na obra que vai melhorar aquela comunidade. Isso daí é fundamental. Entendeu essa lógica do novo trabalho de aplicativo, que não é o ideal, porque é uma maneira de precarização, mas é o real, é o que está acontecendo, de como a prefeitura atua nisso. Então, o povo tem visto nele esse esforço de atender a expectativa no momento de crise. Falando sobre essa questão dos aplicativos, João, a gente tem percebido que o celular ele tem tomado conta do nosso dia a dia, seja através das redes sociais, seja através de um aplicativo de transporte como o Uber, por exemplo, seja através de um aplicativo de entrega de comida. A gente tem percebido essa mudança de cultura no nosso país e no Recife, Pernambuco, não é diferente. Como é que você vê essa inovação tecnológica, esse avanço da tecnologia e a expectativa para a política, para a atuação política e também para as eleições de 2020, já que em 2018 tivemos um grande papel das redes sociais. Você acha que as redes sociais elas continuarão ditando a regra na política ou você acha que 2018 foi um caso isolado? A Revolução 4.0, que é essa revolução da tecnologia, da informação, é uma realidade que está posta não só no Brasil, mas no mundo, que definiu eleições nos 4 cantos do mundo, a eleição de Trump nos Estados Unidos, do Macron na França, do presidente da Ucrânia recentemente, a eleição no Reino Unido, todas foram definidas com forte participação nas redes e há desafios impostos. Toda mudança, transformação, ela traz coisa boa e traz coisa ruim. Quando o rio enche, ele não enche só de água limpa. Então, a forma de comunicação da sociedade mudou. E eu acho que o nosso dever agora é, primeiro, melhorar a qualidade do debate e da informação nas redes e ter uma maneira de poder regular as fake news, e o mundo está vendo isso, o mundo não tem essa resposta ainda. A gente viu a própria eleição do Donald Trump, onde teve a interferência da Cambridge Analytica, que possibilitou o impulsionamento de mensagens clandestinas para direcionar informação para nichos específicos e definir uma eleição. Então, veja o impacto. A eleição no país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, foi definida através de uma articulação ilegal dentro das redes. Então, isso é um grande desafio. É um desafio que o mundo precisa se preparar. Agora, é uma realidade também que a política precisa entender que está posta. Ou você dialoga dessa nova maneira, nesses novos canais, ou você não vai conseguir prosperar. Então, isso é uma realidade posta. Essa questão da política e das redes sociais nos trazem uma avaliação sobre a expectativa da política para não só as eleições, mas para a atuação de mandatos eletivos. No caso de 2020, você continua deputado federal ao longo de 2020, estamos prestes a encerrar o ano legislativo de 2019. Qual é a pauta, João, que vai ser mais presente, já que estamos prestes a resolver a questão da reforma da Previdência? Qual é a pauta que você considera mais presente na questão do Congresso Nacional a partir de agora? Você fala da pauta do nosso mandato ou da casa? Do seu mandato e também da casa, como um todo. Na casa, hoje tem a pauta da reforma tributária, que está aí, não é uma discussão fácil, porque tem muitas partes interessadas. Particularmente, o que eu defendo é que o sistema tributário brasileiro ele seja menos regressivo e menos complexo. A proposta que está hoje se tramitando na casa, ela só combate a complexidade, mas continua regressivo. O que é isso? O pobre paga proporcionalmente mais imposto do que o rico.
E a gente não pode fazer isso. A gente tem que colocar o rico para pagar mais imposto do que o pobre. Então, isso deve ser construído de uma seguinte maneira, tirando a carga tributária do consumo e diminuindo a carga tributária do consumo e aumentando sobre o patrimônio e renda. Fazendo isso, a gente vai estar fazendo justiça social, que é o que deve ser feito. Então, na casa, deve ser a reforma tributária. No nosso mandato, a gente também vai atuar na reforma tributária, mas a gente acredita que a pauta da educação ainda deve ser uma prioridade máxima. A gente tem um Fundeb sendo discutido, tem uma discussão em torno de uma reforma e reestruturação do ensino técnico brasileiro. A gente tem que recompor o orçamento das universidades brasileiras. A gente precisa garantir que o financiamento das universidades, a autonomia das universidades e o caráter gratuito da universidade pública seja mantido. Então, a empregabilidade do jovem é um grande desafio e tudo isso está dentro da educação. João, gostaria de te agradecer pela presença no painel político e que você fizesse as suas considerações finais. Quero agradecer, Edmar, essa oportunidade, você que vem fazendo um grande trabalho aqui em Pernambuco, comunicando de maneira serena aqueles que acompanham a vida da política e dizer a vocês que nós estamos à disposição. O tempo no Brasil é difícil. O governo federal, o governo Bolsonaro é um governo muito ruim, muito perverso com o povo, que tem atacado minorias, que tem olhado com preconceito o Nordeste e que tem tentado combater o contraditório. Quem pensa diferente é combatido, a gente não pode permitir isso. Mas esse tempo difícil, Edmar, não pode fazer com que nós baixemos as cabeças. A gente tem que andar de cabeça erguida e a gente tem que ter ainda mais coragem para poder enfrentar e promover justiça social e combater a desigualdade social, que é o nosso papel. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos aí em frente e lutar por Pernambuco. Obrigado, João, e até o próximo painel político.